olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, editor-chefe da Veja São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber a arquiteta Carol Bueno. Ela é uma das sócias fundadoras do escritório Triptyque, junto com Guillaume Cibot, com Greg Busquet e com Olivier Raffaelli. Perfeito. E bem-vinda, Carol. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui nesse estúdio. Adoro esse ambiente de estúdio. Que bom, que bom. Eu queria já começar falando dos sonhos para São Paulo. Você está trabalhando na transformação do Arouche, do famoso Largo do Arouche lá no centro. Como está sendo esse trabalho e qual é a visão que você tem para o Arouche se o projeto for todo executado? Essa aventura tem sido muito divertida. Divertida porque? Divertida em todos os sentidos. No sentido da surpresa de como funciona a condução com órgãos públicos e território público. Divertido no sentido de uma conversa, uma grande conversa com as associações de bairro, com os poderes locais, etc., e muito divertida no sentido de poder, de fato, atuar na cidade e fazer alguma coisa transformadora. E esse projeto, então, a gente entregou, foi um sistema um pouco complicado, um sistema de PPP, a gente foi convidado para participar dessa PPP. Essa PPP foi conduzida pela prefeitura de antes, precedente, então era o João Dória, que convidou, então, todo um grupo de franceses, porque teve, historicamente, a França, de alguma maneira, apoiando e atuando nesse território. Então, ele teve a ideia de chamar empresas francesas para participar. E a gente topou e fomos todos e algumas dúvidas no meio do caminho, do tipo, como é que essa condução vai ser feita. E eu trago aqui também um questionamento. Eu convido todo mundo a pensar, porque eu acredito nas PPPs, né, nas parcerias públicas privadas. Eu acredito muito nas PPPs quando elas são conduzidas sob um marco regulatório vindo de cima para baixo, né, um top-down, onde a gente consegue todo mundo ganhar com isso. Eu acredito muito, eu tenho alguns exercícios que daqui a pouco a gente pode falar da nossa experiência fora do Brasil. Eu tenho alguns exercícios de trabalhos sob formatos de PPP que funcionam quando a gente tem um marco regulatório estruturado. Então, quando esse convite da prefeitura veio, foi muito interessante. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai conduzir essa PPP aqui no Brasil. Porque muitas vezes aparece, puxa vida, PPP, vai chegar a iniciativa privada e pegar um bem público, vai fazer o que com isso, e todos os questionamentos. Mas, de fato, ele pode ser bem feito e ele... Pode ser mais rápido também, né? E até contar com mais recursos, né? Sim. Uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre falo, é pegar onde tem um recurso e colocar onde a gente precisa, dentro de um sistema onde todos ganham. Isso é muito importante. Então, legal. Então, a iniciativa privada vai se beneficiar de um bem público, de uma área pública, ou de algo público, né? Algo de todos, mas em troca disso, você precisa trazer para o todos algo interessante. Então, o que você vai trazer de volta? Isso é um marco, né? E daí, por isso, precisa das leis todas e passar por processos jurídicos e questões que a gente ainda está engatinhando, infelizmente. Aqui no Brasil a gente engatinha nesse sentido e é uma pena. E se eu fosse advogada, eu ia adorar trabalhar nesse sentido. É que eu não tenho o conhecimento para isso. Mas, de fato, é algo que pode ser feito e eu convido aqueles que se interessariam, vamos conversar sobre isso e vamos montar esses caminhos, porque a gente sabe do peso da nossa máquina, a inércia da nossa máquina aqui no Brasil. E eu estou vivendo essa inércia agora com o projeto do Arouche. Então, né, ele vai para frente, ele vai para frente.
A gente começou a obra, a gente fez o projeto, a gente doou o projeto para a prefeitura, todos os envolvidos doaram, né, aquilo que eles puderam doar e agora o projeto foi, 2 semanas atrás, ele foi de alguma maneira embargado por algumas motivações outras que infelizmente fizeram com que o projeto parasse, mas a gente está lutando e conversando e dialogando, é um grande diálogo com a turma toda, hoje tem reunião lá, semana passada teve reunião lá de novo, etc. Mas o que é muito importante é que o que vai acontecer vai ser uma transformação muito, muito forte. Por exemplo, o que muda lá? A gente vai fazer todo um trabalho de novo arruamento, então vai ter uma praça muito mais suave. A gente vai trabalhar nos níveis da praça, nos níveis das calçadas e da rua. Em relação à praça, a gente vai restaurar todos os canteiros, buscando os canteiros as suas origens. Então, eles vão estar restaurados, eles vão estar replantados, eles vão ser aquelas árvores, são maravilhosas. Então, a gente vai cuidar delas. E tem um ponto muito importante, que é o ponto que está sendo uma luta também, tanto na questão financeira, quanto na questão de projeto mesmo, que são as bancas de flor. As bancas de flor por ali, elas têm um contexto físico, que elas têm uma parte de trás, fechada, etc. Então, a nossa proposta é refazer essa banca e tornar essa banca um hub, o hub, a chegada e o coração pulsante da praça, no sentido energético, eficiência energética, a gente vai ter produção de energia, a gente vai ter tratamento de água, a gente vai ter tanque de tratamento de água sob a banca. Então tem todo um trabalho... Painel solar, não? Vai ter painel solar, que é meio que o único lugar ali onde a gente consegue captar um pouco de sol para produção, para um pouquinho de produção. Então vai criar uma autossuficiência da praça. E isso faz parte das bandeiras que a gente, Triptych, levanta e trabalha para a autossuficiência dos nossos projetos. A banca de flores, ela está indo um pouquinho, a gente está ali atrás dos recursos, etc. Mas eu espero, por enquanto apenas, que a gente vai conseguir captar esses recursos para refazer a banca também. É muito importante que a gente consiga, porque ela é o coração do projeto. Hoje em dia a gente tem que lembrar, para quem não vai ao Arouche há algum tempo, esse paredão, ou seja, os fundos das bancas de flores, viraram um imã para os mijões noturnos ou diurnos. Então tem muita gente que vai lá e faz seu xixi. Então virou uma área muito deteriorada, né? Sim. E a gente refazer isso abrindo a parte de trás, primeiro a transparência para a praça e segundo a gente vai evitar esse tipo de soltura. De atitude. De atitude. Bom. Mas é uma luta. Esse projeto tem sido uma luta. Não tem sido fácil, a gente tem brigado bastante. Claro. O meu sócio Greg tem ficado... são os nossos sonhos que a gente trabalha, a gente vai lá e luta e voltam observações e questões que a gente fala, não, mas então a gente vai sair. E a gente vai sair porque não dá dessa maneira, porque não é o que a gente acredita. Então são idas e vindas de muita negociação. Claro. Você falou de PPPs, né, dessas parcerias público-privadas, e o Triptych, até pela sua experiência internacional, participou de um projeto chamado Reinventar Paris. Sim. E que era, assim, me corrija se eu estiver enganado, uma espécie de concurso / leilão de móveis públicos desperdiçados ou ociosos ou vazios mesmo. A Prefeitura de Paris não tinha tanto dinheiro para ressuscitar esses 20 e poucos imóveis e fez um concurso, né? Olha, quem tiver ideias e capital para transformar esses lugares, participa do concurso e a gente escolhe os melhores. Como foi essa experiência pro escritório? Essa experiência foi maravilhosa, foi realmente muito transformadora. E eu posso colocar, você explicou direitinho, é exatamente isso, o contexto do concurso. Tem algumas outras coisinhas que eu posso colocar aqui. Além do desuso dessas áreas, a prefeitura viu ali uma
oportunidade de transformação. Então, a oportunidade, de recurso para a cidade, né, de trazer recurso nessa venda dos imóveis. E uma segunda oportunidade que eu acho que é a mais importante, que é a de transformação, mas a de transformação através de boas ideias. Essas boas ideias foram julgadas e serão, porque esses concursos eles continuam a acontecer. São várias rodadas do Réinventer Paris. Réinventer Paris, Réinventer la Métropole, Réinventer la Seine. Então, isso virou um Réinventer geral. E, inclusive, tem o Reinventing the World, que agora eles exportaram essa ideia para o mundo. E São Paulo, muito em breve, eu estou torcendo, eu estou aqui inclusive, pensando e ajudando e trazendo essas ideias, etc., para São Paulo e outras cidades no Brasil. Tem tanto imóvel público largado, ocioso, abandonado em São Paulo. Daria para fazer um Reinventar São Paulo inteira. Fácil. Total. E então, uma história muito importante é que não só trazer recurso para a cidade, transformar esses imóveis e essas áreas e os seus entornos, mas trazer novas ideias para o que, né, a gente está no lugar certo aqui falando sobre isso. Como a gente sonha as novas cidades. Então, como é que a gente reinventa essas novas cidades? Réinventer é reinventar. Como a gente imagina e sonha essas novas cidades, essas novas áreas. Isso tudo sob a batuta do C40. C40 sendo uma organização internacional das cidades sustentáveis pelo mundo, sustentáveis ou com pretensões de resiliência, de sustentabilidade, de descarbonização. São Paulo ainda não faz parte do C40, mas fará parte dentro, se São Paulo entra na próxima edição do concurso, fará parte dessas cidades também. E é uma organização internacional maravilhosa que tem ali as suas premissas. Essas premissas são premissas sociais, premissas ambientais, premissas, né, obviamente, de descarbonização, etc. Programáticas, porque passa por isso também, pelo programa que você coloca lá dentro. E o que foi incrível dessa aventura foi, no lançamento do concurso, a prefeita de Paris, que é a senhora Anne Hidalgo, uma mulher maravilhosa. Não, uma mulher incrível. Poder feminino puro, ela é maravilhosa. E ela colocou isso no convite, né, no lançamento do concurso. O convite foi: arquitetos, por favor, venham, tragam as suas ideias e inovem. Então, no sistema do concurso, o arquiteto teve um papel de maestro da coisa como um todo e, obviamente, né, nos seus consórcios com os incorporadores, os investidores, etc. E a gente, então, fez parte do processo também montar o que seria, porque a prefeitura só disponibilizou a área. Venham com projetos. A gente quer que vocês paguem, obviamente, o melhor valor possível, mas com o melhor projeto possível. Perfeito. Ou seja, para não construir qualquer porcaria no lugar, né? Exatamente. Sempre esse risco. Exatamente. O que a gente tem, o que a cidade tem em troca? Fez parte também de tudo aquilo que a gente teve que propor. Então foram algumas aventuras que a gente infelizmente acabou não ganhando o concurso, porque, né, já foram, como eu falei, Réinventer Paris, Réinventer la Métropole, Réinventer la Seine, etc. Que imóveis que vocês pegaram? O triptyque? A gente pegou um centro de biotecnologia no Réinventer la Métropole. Okay. Um centro de biotecnologia onde a gente juntou uma turma em volta da biotecnologia. Foi essa a nossa ideia, justamente. Perfeito. O que a gente vai colocar nesse lugar? O que a gente quer para esse lugar? O que essa cidadezinha, uma cidadezinha do lado de Paris, o que essa cidadezinha, né, o que poderia... Olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro, exatamente. Então, dentro desse centro de biotecnologia, a gente montou um programa onde as pessoas moram, trabalham, estudam. Então, a gente tem laboratório, a gente tem residencial, a gente tem escritório, a gente tem coworking, a gente tem um programa super extenso em volta da biotecnologia e, obviamente, que a produção o nosso projeto, o nosso objeto arquitetônico,
se inspirou disso e a gente trabalhou dentro do sistema da biomimetização. Isso quer dizer, a gente olhou para a natureza, mais uma vez, porque a gente, Triptych, sempre olha para a natureza como inspiração, mas dessa vez de maneira mais formal, porque a gente precisou disso para montar a nossa narrativa e a nossa jornada para esse projeto. E a gente ganhou e foi maravilhoso. São 80 mil metros quadrados, o prédio é inteiro de madeira, a estrutura inteira de madeira, lajes, pilares, etc. E a gente tem uma grande fachada, uma grande capa biomimética, onde a gente cresce vegetação, onde a gente sombreia os espaços internos, etc. Então, esse foi uma aventura super bacana. Uma segunda aventura que a gente ganhou agora, há alguns meses atrás, é a aventura do Mecanô. É uma outra área, dentro, um pouquinho fora de Paris, é uma área de uma antiga fábrica de mobilete. E então, a nossa proposta dentro do mesmo sistema, então todo mundo junto, a incorporadora, o investidor, os arquitetos, engenharia, etc, etc. Então a gente montou esse workgroup e a nossa proposta foi a descarbonização. Então esse foi o nosso tema inicial. Como a gente, a mobilidade hoje e o uso do combustível fóssil, a gente está pensando nisso. Como que a gente vai rever e recolocar isso na cidade? Ficaram tóxicos, né? Ficaram todos tóxicos. E como é que a gente coloca isso na cidade de uma outra maneira? Então, a nossa proposta foi juntar empresas, pessoas, criar um hub de pensadores para essa mudança de matriz. Então, a gente descobriu que tem um monte de empresa que pega, por exemplo, um motor fóssil e transforma em elétrico. E daí vai de todos os tipos, desde liquidificador até carro, e a história vai. E a gente se inspirou, obviamente, pelo histórico do site, que é o histórico das mobiletes. Uma antiga fábrica de mobilete, como é que ela pode hoje ser diferente? Então, a gente criou esse bairro, são 30 mil metros quadrados, então tem um trabalho de master planning. A gente se associou, obviamente, com outros escritórios de arquitetura, porque não tem como, a gente não acredita na monoautoria. Uma área desse tamanho não dá para você fazer tudo sozinho. Não fica inteligente, não fica rico, não diverso. Conversa, não fica diverso. Então, a gente se associou a 2 outros escritórios de arquitetura e engenharia, etc, etc. Então, a gente fez essa proposta e a gente ganhou o concurso e também... todas as nossas propostas de edificação são de madeira, que é essa nova matriz. Então, hoje a gente fala, Então, eu te falei que é de madeira, você abriu os olhos, tipo, puxa vida, que surpresa. Claro. Sim, é uma surpresa, mas sim, é uma nova matriz, uma alternativa. Ela não vai substituir a 100% as nossas outras matrizes de concreto, metálica, etc., mas é uma nova matriz que está chegando no mundo e que a gente abraçou e, de fato, ela tem um caminho longo pela frente e um caminho muito promissor. Uau! Imagina com a quantidade de fábricas abandonadas que a gente tem na Moca, no Brás, na Barra Funda, fazer algo assim. Eu acho que uma das ideias desse podcast é fazer o paulistano pensar nas milhares aí de oportunidades que ainda são desperdiçadas, mas vamos torcer que a gente pegue essas oportunidades aí com as mãos. Você falou do biomimetismo e do verde. Queria te perguntar da presença do verde na arquitetura de vocês. Vocês fizeram alguns prédios das Arvos, vocês fizeram um projeto para o Minhocão, e o verde é muito presente. O verde é presente. Ele é presente em verde, na natureza, na paisagem, que a gente chama, mas ele é presente também no verde amplo, no seu sentido de meio ambiente, no seu sentido de baixo impacto ambiental, que a gente fala do alto impacto transformador. A gente já nasceu verde. Ok. As pessoas ouvindo devem imaginar, a Carol verde, nascendo verde, um bebê verde. Não, mas é verdade, a gente já nasceu com essa sementinha. Uma coisa que é muito importante
É que então, nenhum de nós, eu não estudei no Brasil, eu estudei na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei tão surpresa e tão apaixonada, eu me reapaixonei pelo Brasil. E eu fiquei apaixonada por essa exuberância, porque quando a gente está aqui, a gente nem percebe. Isso é normal, tá tudo certo, tá ali, é assim, apenas assim. E só que a gente não... com o meu olhar externo, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, olha que maravilhoso tudo isso. E a gente não dá o valor, e a gente não bebe dessa fonte. Então, desde o começo, a gente começou a beber dessa fonte e com muita curiosidade, e com muita vontade de se inspirar nisso. Então, eu lembro que um dos primeiros, você falou das árvores, que na época chamava, né, tinha até um outro nome, era uma graça o nome, como é que era? Era o Movimento 1. Movimento 1, exatamente. Então, os primeiros prédios deles, a gente participou desse concurso e eu lembro que a gente propôs um prédio inteiro verde. E ele verde, daí é verde mesmo, com floreiras e as empenas e as paredes verdes e não sei o quê. E eu lembro que na época a turma olhou para isso, falou, super legal, mas vamos falar daqui a uns anos. Parecia muito difícil de executar, imagino. Ou mais caro. Pela diferença, mas como é que faz e como é que o cara lá dentro vai cuidar, né? O usuário. Manutenção, o morador. O morador, e como é que ele vai. É um problema de fato, né? Que é um problema de fato, mas eu acredito que o cara que gosta disso, né, o cara que compra uma... Que tem o verde no seu terraço, que tem o verde na fachada. Se o cara compra isso pra ele, é porque ele gosta. E se ele gosta, ele vai cuidar. E, por outro lado, a gente não tem tempo para cuidar, ou não tem não sei o quê. A gente também achar ferramentas para isso. Eu lembro até que na proposta para as árvores, para o Movimento 1, a história foi, não, mas tudo bem, quando o cara comprar, ele ganha um kit. O kit jardinagem. Ele ganha um regador, ele ganha não sei o quê. E isso foi, eu acho que em 2004, Uau. Esse projeto. 15 anos. E daí o Otávio falou, não, lindo, maravilhoso, a gente quer muito fazer, mas a gente conversa daqui a alguns anos. Inclusive, eu vou cobrá-lo da gente fazer esse projeto. Mas uma coisa que é importante, quando você fala do verde na nossa história, o verde não passa só pela paisagem, pelo paisagismo, né, que é um termo mais entendível. Ele passa pela origem dos materiais. Pela origem dos materiais no sentido, né, materiais biológicos, a origem deles, de onde eles vêm, e daí todos os pilares da sustentabilidade. É que a gente usa verde como, né, uma palavra fácil ali do conceito maior, que é a consciência. Eu acho que mesmo sustentabilidade já caiu num lugar que é um lugar muito... Né? Tá gasto. Tá gasto. Eu acho que é mais bonito a gente falar da consciência. Então, a nossa arquitetura, eu tento colocar ali a consciência como o meu mote de desenho e de produção arquitetônica. E produção arquitetônica em todos os sentidos, desde o início, né, da montagem do que vai ser, da ideia inicial e do objeto arquitetônico mesmo. E vamos usar mais madeira na arquitetura brasileira? Vamos super, vamos sim. A gente está fazendo um prédio na Vila Madalena, vai ser o primeiro prédio, inclusive na América Latina. É um prédio de 7 andares, são 2 ruas. É uma rua em cima e uma rua embaixo. Então, Um terreno em declive, então. Um terreno em declive, exatamente. E esse terreno, então, a gente tem uma entrada alta em cima e a parte baixa. Então, a gente tem 2 térreos, 7 andares para cima no térreo superior e 7 andares para baixo no térreo inferior. Então, a gente tem 14 níveis juntando. E ele vai ser de madeira, inteiro de madeira, estrutura de madeira. É um grande desafio, porque aqui no Brasil vai ser o primeiro. Mas a gente, Triptych, já fez a sede da INPI na França. A gente entregou esse projeto em 2010 e ele é também inteiro de madeira, são 14 mil metros 14 mil metros quadrados construídos de madeira. Foi um super desafio, porque lá atrás também, imagina, a gente começou a desenhar em 2010, é um tempo atrás. Então ainda era novo na Europa.
Então, a gente desbravou também um pouco essas questões lá atrás e a gente está desbravando essas questões agora aqui no Brasil e em São Paulo. E vai ser, eu acho que um marco para a gente entender que sim, é possível, sim, a gente precisa repensar na nossa matriz de construção civil. A construção civil é ultra poluente. A gente, infelizmente, o nosso métier está nos top 5 ali dos mais poluentes métiers do nosso mundo. A nossa história como um todo... E gasta muita água também, né? É muita água. A nossa história como um todo, a produção, o impacto da construção civil no seu ciclo como um todo, entre utilização de água para extração, ou para limpeza, ou para concreto, ou para não sei o que, transporte dos nossos materiais, subida e descida desses materiais em obra, no momento mesmo da obra. Então, vai no seu ciclo como um todo, até da extração até a entrega do objeto arquitetônico, ou a construção civil como um todo. A gente está meio que circulando entre os, segundo ou terceiro métier mais, atividade mais poluente do mundo. A gente tem que, assim, é uma urgência a gente pensar em como fazer diferente. É uma urgência. Agora, a pergunta do advogado do diabo. A madeira, muita gente vê como facilmente inflamável, incêndio, manutenção, a umidade brasileira. Como você argumentaria para quem acha que, imagina, não dá para usar madeira num prédio? Não é madeira, a gente não pega a tora lá da Amazônia e vem, até porque, né, assim, hoje o que a gente tem, essa semana a gente viveu algumas coisas importantes nesse sentido. É madeira tratada, então vem a madeira, a gente trata ela não é a tora, né, a tora maciça, são madeiras prensadas. Então, a gente tem algumas tecnologias. Então, são madeiras prensadas, elas são tratadas dentro da sua massa e elas são os adesivos e etc., como você prensa as lâminas de madeira e como você engenheira a madeira. É alta tecnologia, na verdade. Então, isso é muito bonito, porque é a nossa essência, a madeira, que é uma coisinha, uma sementinha que você coloca no solo, você coloca um pouquinho de água com o sol e cresce. Isso é maravilhoso. E isso é infinito. Isso é infinito. Então, toda a sementinha que eu colocar ali, colocar água com o sol, pronto, vai crescer de novo. Então, isso é muito bonito. A questão do incêndio. Então, é madeira tratada. É o que eu já falei, é alta tecnologia. E tem uma história também que é muito interessante. A madeira, mesmo antes da gente saber como tratar a madeira, ela colapsa depois da metálica. Ela colapsa depois do concreto. É que ela tem uma história, porque a gente, fogueira, não sei o quê, lareira, a gente tem isso socialmente, né, historicamente, culturalmente, desculpa. Porque o que acontece? A gente tem existe uma superfície de queima, que é a primeira superfície da madeira. Uma vez, ela mecanicamente como funciona? Ela queima na sua superfície, que é essa superfície de queima, e depois ela demora mais para queimar. Ela demora mais do que a metálica, mais do que o concreto. Isso quer dizer que você consegue evacuar os edifícios. Uau! E a gente tem, assim, os exercícios ali de projeto, de engenharia, que são as dimensões adaptadas para tanto... precisamos de 90 minutos para evacuar o edifício. Então, a gente calibra o tamanho da nossa estrutura de madeira em função disso também. Perfeito, perfeito. Queria aproveitar para te perguntar, o Triptych nasceu já um escritório internacional, o que ainda não é muito comum aqui em São Paulo ou no Brasil. Quais seriam as vantagens que você vê de ter um escritório com essa mentalidade, com essa presença fora, especialmente em momentos de crise? Eu estava conversando antes com a Carol aqui, antes de a gente começar a gravar, que muita gente no Brasil dizia que a arquitetura do país não olha tanto para fora, porque temos um mercado enorme aqui, muito trabalho. É mais normal, por exemplo, europeus irem buscar trabalho na China ou buscar trabalho no Oriente Médio, por exemplo. Agora, em momentos de crise, imagino que haja um interesse maior em olhar para fora. Como isso impacta no trabalho de vocês?
Então, como a gente estava falando aqui, a gente nasceu já internacional. A nossa vontade... Primeiro, a gente nasceu aqui no Brasil, mas, obviamente, com esse caldo internacional e com a vontade de expandir a nossa prática. O que eu acho muito interessante nessa ida e vinda é que eu amo levar as nossas ideias e a nossa maneira de fazer aqui do Brasil para fora, e eu amo trazer as nossas ideias e a nossa maneira de fazer na França para cá para o Brasil. Hoje a gente trabalha França e Brasil, mas a gente tem planos e convites e caminhos que estão se abrindo para outros lugares também, além desses 2 países. A gente pode falar, a gente é internacional, a gente tem uma maneira também de pensar, essa é uma prática fora do país, que seria também, né, ou a gente internacionaliza a nossa prática, ou a gente exporta a nossa prática. É muito possível também exportar a nossa prática. Isso é mais fácil, você não precisa ter um escritório por lá, você pega um local, você pega etc. Que é o que a gente está fazendo hoje com alguns países vizinhos. A gente está no Chile, a gente está no Peru, fazendo projetos por lá, mas a gente está exportando os nossos projetos. É mais fácil, é um sistema mais fácil. A internacionalização de fato, que é você ter um escritório, é um exercício... É um investimento também. É um investimento financeiro, de energia, de mente, é uma história que leva um tempo, porque você precisa entender o mercado, você precisa entender como atuar, você precisa entender as questões fiscais, né? Você estar lá de fato. Mas isso pra gente fez sentido e a coisa se conduziu por conta da nossa francofonia. Claro, a francofonia presente, com certeza. Com certeza. E deixa eu te perguntar, que é o desafio para todo mundo que senta aí na cadeira que a Carol está, já que o nome do podcast é São Paulo Sonha. Se você tivesse orçamento, poder... Ministério Público do teu lado, Poder Judiciário, só o prefeito, o governador te ligam, Carol, pegue algo em São Paulo e manda ver. Pega a sua prancheta e melhora algo de São Paulo. O que é que você escolheria? Eu tenho um sonho, um grande sonho, eu sempre penso nele, e eu penso nele todo domingo quando eu vou a Paulista. Eu sou uma frequentadora da Paulista aos domingos. Da Paulista aos domingos. E um corredor verde na Paulista, um corredor verde no sentido de árvores. A gente não tem sombra na Paulista. E a Paulista nasceu como um corredor verde, com árvores, grandes árvores, que ainda foram crescendo ao longo dos anos. Mais de 500 ipês, né? Ela tinha até o início dos anos 70. E não tem mais. Cadê esses ipês? Esses ipês hoje eles estariam maravilhosos, florindo durante os meses de junho, julho, agosto, setembro. Pois é, uma pena a gente não ter mais eles. Mas então, meu sonho seria esse: a gente criar um maravilhoso corredor verde com árvores adultas que sombreiam as nossas calçadas da Paulista do lado, e esse corredor central também com essas árvores. A Paulista, ela ressurgiu, né? Esse eixo ressurgiu das cinzas por conta da nossa, né? Você melhor que ninguém sabe contar essas mudanças dos nossos centros financeiros, da nossa cidade, essa transformação, essa migração, por assim dizer. Essa migração desses nossos pontos da cidade, a Paulista passou por uma decadência e hoje ela está ressurgindo. E eu acho que faz parte desse movimento, faria parte, né, dentro do meu sonho, faria parte desse movimento que a gente trouxesse um caminhar e um estar e uma vivência da Paulista mais acolhedora. Sombreada, mais úmida. A gente sabe do poder do verde no sentido umidificar o ar, o bem-estar disso, da respiração, da limpeza do ar, etc. Então, acho que seria um lindo projeto. Já estou imaginando ele com os nossos prédios todos, os altos prédios e essas árvores adultas sombreando a avenida. Que maravilha! Então, a gente
termina o podcast de hoje sonhando com conforto ambiental, né? Que é raro na cidade. Muito obrigada. E eu vou sonhar com isso. Oba! E vamos agitar e vamos conseguir essas árvores adultas. Já estou vendo elas chegando deitadas, enormes e sendo colocadas de pé, como grandes prédios verdes. Ouvintes do podcast, então, mãos à obra. Até semana que vem. Obrigado. Obrigada.